Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, vamos falar do setor responsável por parte significativa do PIB do nosso país, o agronegócio. Apenas em abril desse ano, foram mais de 15 bilhões de dólares em exportações. E em meio à elevação de preços internacionais e volatilidade da economia global, quais são os desafios do agro brasileiro? Quais foram os principais avanços do setor nos últimos anos e o que precisa ser aperfeiçoado para que o Brasil fortaleça ainda mais a produção? Para nos ajudar a encontrar resposta para todas essas perguntas, temos aqui no Conexão Mota Frederico Dávila, agricultor e ex-deputado estadual por São Paulo, e Cristiano Palavro, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da Pátria Agronegócios. Frederico, Cristiano, sejam bem-vindos. E para começar, muita gente não sabe exatamente o que significa o agronegócio brasileiro. Vocês podiam ajudar a gente a entender? Você já falou, a pergunta já foi até dirigida. O agronegócio são duas coisas. É o agro, que é o produtor rural, é a porteira para dentro, é o pecuarista, é o agricultor, é o citricultor. E o negócio é tudo aquilo que passa da porteira para frente. São as agroindústrias, são as empresas de consultoria, são as empresas de máquinas, são as empresas de defensivo, de tecnologia. Por isso que nós nominamos de agronegócio. É uma cadeia, assim como você tem médicos e indústria farmacêutica, assim como você tem projetistas de elétrica e você tem empresas de construção de estruturas elétricas. Então, muitas vezes, os interesses do agro e do negócio caminham junto e muitas vezes não caminham juntos, né? Porque todo mundo trabalha atrás de margens, ninguém trabalha de graça. E o agronegócio brasileiro é um case de sucesso. O Cristiano aqui é uma pessoa extremamente capacitada para a questão dos números do agronegócio brasileiro e mostrar como a agricultura tropical, eu queria fazer aqui uma menção muito especial ao nosso querido ministro já falecido Alisson Paulinelli, por transformar o Brasil na potência agrícola que é, por conta da sua atuação quando ministro da Agricultura na década de 70, que criou as bases fundamentais da Embrapa e desenvolveu todo o sistema de agricultura tropical brasileiro. Perfeito. Cristiano. Muito bem respondido pelo Frederico, mas o agronegócio é isso mesmo. Nós somos uma cadeia extremamente ampla, formada desde a indústria de base, que vai trazer maquinários para o campo, vai trazer tecnologia para o campo, fertilizantes, sementes. É um segmento com a ponta da tecnologia mundial. O agro brasileiro tem dificuldade em se inserir em tecnologias em outros setores. No agro, a gente está realmente na ponta do iceberg em termos de tecnologia. Uma cadeia que passa dentro das propriedades, como o Frederico falou, esse é o agro, né, a agricultura, a pecuária, e ela extrapola também as propriedades quando vai para o setor de indústria. A agroindústria do Brasil é um dos principais segmentos industriais do Brasil hoje, e o segmento que tem a maior fatia, inclusive, do PIB do agro é o setor de distribuição, o setor responsável por tirar esses produtos do campo, passar pelas indústrias e chegar até a mesa dos brasileiros. Um ponto importante, Mota, quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio é essa cadeia toda, onde estão, inclusive, os agricultores familiares, que são uma grande base de produção no Brasil. Eu acho que um ponto importante quando a gente fala de agronegócio e está falando para um público que às vezes não tem tanta familiaridade, é que a agricultura familiar faz muito parte do agronegócio e ela é a grande maioria dos produtores do Brasil. São agricultores familiares, sejam pequenos ou até grandes produtores. A família é uma base do agronegócio brasileiro, já que mesmo os grandes grupos são formados por empresas familiares. Agora, o que deu ao agronegócio brasileiro essa posição de destaque no mundo? Porque num país onde é tão difícil você fazer as coisas acontecerem, o agro se tornou essa história de sucesso. Qual é a explicação disso?
Olha, Mota, na parte de tecnologia, praticamente nós resolvemos todos os problemas de dominar ou conviver com a agricultura tropical, porque quando a gente falava em tecnologias de cultivo, a gente sempre importava modelos do hemisfério norte, que predominantemente tem clima temperado. Então você vê que até o início do século, do século passado, do século XX, todas as grandes culturas que a gente chama, que são as culturas de extensão, eram feitas no hemisfério norte, basicamente. Aqui no hemisfério sul você só tinha a cafeicultura e a cana-de-açúcar lá no Nordeste. Então, essa parte foi dominada pela iniciativa que eu já falei aqui do ministro Alisson Paulinelli ao formar a Embrapa, na década de 70, e hoje o modelo de agricultura tropical ele está consolidado e o que nós temos hoje é uma evolução quanto a esse modelo. Tanto eu estava vendo ontem mesmo, agricultores do Mato Grosso indo para a África fazer atividade agrícola lá, a convite do governo de Angola, e o clima é muito parecido com Goiás e Mato Grosso, ou seja, para eles não vem tanta dificuldade na parte técnica, eles veem dificuldade na parte de mão de obra e de infraestrutura, etc. No Brasil, o que atrapalha, como você deve imaginar, é o Estado, é o governo, são as regras, são as normas, é a persecução ideológica e tudo aquilo que serve para nos sufocar. Se deixar o agricultor trabalhar, nós vamos ser a maior, já somos a principal potência agrícola do mundo, mas dificilmente o Cristiano aqui pode expressar com números melhor do que eu, não tem como segurar o Brasil nessa situação. A única maneira de segurar o Brasil são com essas agendas climáticas que são falsas, são com o terrorismo climático que é falso, é com a Agenda 2030 da ONU, é com a questão de substituição da matriz energética, com a questão de barreiras comerciais na Europa, que para defender uma agricultura ineficiente, antiga e não competitiva. E, no fim de tudo isso, nós vemos que basta o governo, o Estado, não atrapalhar o produtor rural, que a agricultura brasileira vai ser a principal locomotiva da alimentação do mundo. Eu atribuiria o sucesso do Brasil também, além dessa parte de nós termos dominado a agricultura tropical, e de fato é muito relevante isso, Mota. Se você olhar os grandes produtores do globo hoje, todos estão no hemisfério norte. Se a gente pegar no mesmo paralelo do Brasil, você vai ter um exemplo de agricultura tropical, Austrália, mas com produtos muito específicos. Todos os outros grandes produtores estão no hemisfério norte. E o sucesso do agro, ele vem da demanda. Eu diria que ele vem da demanda. Quando a gente fala de agro, tem 4 produtos, cadeias de produtos principais que estão na rede de consumo. Primeiro são os alimentos que vão direto para a mesa. Então, alimentos estão no nosso dia a dia. Por mais que as crises econômicas venham, a demanda por alimentos ela continua. Então, o nosso agro responde bem, é produtivo, então a demanda de alimentos é atendida. A demanda de rações animais, o consumo de carnes, de proteína animal no mundo cresce aceleradamente. A gente sabe que uma família, principalmente famílias de renda baixa, a cada real que eles recebem de ganho salarial, quase 20% é destinado a proteínas animais. Então, esse consumo grande em todo o Brasil e todo o mundo puxou uma cadeia de produção muito forte, muito ligada às culturas da soja e do milho, que são um grande destaque aqui dentro do país. Terceiro setor, biocombustíveis. Todos nós brasileiros, mais do que ninguém, abastecemos etanol em nossos veículos. O etanol está amplamente ligado à cadeia de cana e agora à cadeia do milho. Então é um terceiro item, foi alimentação, rações e biocombustíveis. E o quarto, fibras. Todos nós usamos roupas à base de algodão. O Brasil é um dos grandes produtores de algodão do mundo, um dos grandes exportadores de algodão do mundo. Então a demanda por produtos que tem uma demanda muito firme, mesmo em crises, porque são produtos essenciais, faz com que o agro brasileiro tenha essa pujança. Agora, o que vocês querem dizer com dominar a agricultura tropical? Isso significa que houve uma época em que as coisas que se plantavam lá no hemisfério norte não se plantavam aqui. E aí foi preciso adaptar plantas, adaptar variedades, é isso? Na verdade, as culturas são até as mesmas, né? Milho, soja, algodão, como o Cristiano está falando. Só que é a maneira de você tratar. Então, assim como lá você tem um clima
que por vezes tem neve, você precisa se vestir melhor para sair porque está frio ou porque tem uma época mais pronunciada de frio ou de calor, aqui é a mesma coisa. Então não adianta, as pessoas, os agricultores na época não importavam a tecnologia 100%, como se fazia no hemisfério norte, e traziam... Você diz a forma de plantar... A forma de cultivar, o plantio, o cultivo, era tudo feito como era feito no hemisfério norte. E, por vezes, atribuíam o insucesso de uma cultura por causa da técnica. E aí, quando mudaram a técnica, teve sucesso na cultura. Isso passou não só por sistemas de manejo, mas também por melhorias genéticas de sementes, de tecnologias como o plantio direto na palha. Basicamente, Mota, nós vamos nós vamos dizer assim, a maneira de você preparar o solo no hemisfério norte contempla o que vocês, o pessoal da cidade, conhece como aração da terra. A terra vai ser arada, vai ser revolvida, vai ser mexida e vai ficar uma terra totalmente exposta para colocar sementes ali. E aqui no Brasil é exatamente o contrário, porque nós temos um clima tropical com chuvas pesadas, um solo pobre em fósforo, naturalmente pobre em fósforo, principalmente, e que não pode levar essas pancadas de chuva diretamente sobre essa terra revolvida. E aí o que você tem no plantio direto na palha é a palha da cultura anterior funcionando como um cobertor da terra, e aí você implanta a cultura nessa palhada, e essa palhada ela cria um ambiente extremamente favorável. Se tivesse um colchão, você bota a semente embaixo desse colchão. Exatamente. E aí você tem uma proteção térmica, que é dessa capa de palha que fica por cima do solo. Você tem uma proteção de contenção da umidade das chuvas que ficam por baixo da palha. E você também tem a conservação por mais tempo da matéria orgânica da cultura anterior, que ela não se decompõe tão rapidamente, que não é interessante para a agricultura tropical. E lá no hemisfério norte, o que eles precisam? Eles precisam aquecer o solo para que a semente germine, porque lá o problema é justamente o contrário daqui, não é o mesmo problema daqui. Então, o que acontece? Não adianta você usar uma técnica universal para o mundo todo. E essa técnica que você descreveu, ela foi criada por 3 agricultores brasileiros, foi inventada aqui no Brasil? Foi desenvolvida por 3 agricultores aqui no estado do Paraná, que criaram isso começo da década de 70, trouxeram equipamentos dos Estados Unidos, foram adaptados e adaptaram a técnica ao Brasil. E hoje o Brasil é a referência do plantio direto. Inclusive nós estamos dizendo que nós já estamos na 3ª geração do plantio direto. Hoje nós temos aí técnicas de plantio direto que não são as mesmas daquela época. Então hoje se colocam os que chamam as plantas de serviço, que são plantas que não são feitas para você colher, são plantas que você coloca para melhorar a estrutura do solo e a condição biológica daquele ambiente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, Mota. Isso não existe na Ucrânia, na Rússia, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá. Isso não existe. Você tem até pessoas lá no sul dos Estados Unidos, agricultores lá, no sul dos Estados Unidos que é mais quente, você que morou lá, na Louisiana, na Geórgia, nesses estados ao sul, que eles adotam técnicas de no-tillage, que é cultivo mínimo, que a gente chama. Mas igual no Brasil não existe. E como o Matheus, que é sócio lá da Pátria, e o pai é produtor, eu conheço, o Bartolomeu, que foi presidente da ProSoja Brasil, sabe, hoje a agricultura brasileira tem tecnologias próprias que foram desenvolvidas exclusivamente pelo ambiente tropical que nós temos e que suplantaram as técnicas do hemisfério norte em matéria de N problemas encontrados que eles resolviam de outras formas. Então hoje nós podemos dizer que o plantio direto é a referência, vamos dizer, o estado da arte de cultivo de solo é o plantio direto na palha.
Um exemplo interessante, Mota, para entender essa tropicalização, é que se a gente pegar por onde começou a produção de grãos no Brasil, majoritariamente pelo sul do Brasil, num clima temperado, né, um clima subtropical. Então, as culturas da soja, por exemplo, elas foram adaptadas no Rio Grande do Sul, passaram a Santa Catarina, o Paraná, e aí a tropicalização permitiu com que a gente produzisse no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Mato Grosso, que é o nosso maior produtor hoje de grãos. Então, foi uma adaptação dos cultivos via melhoramento genético. A gente ir testando materiais, usando técnicas como o plantio direto para adaptar esses materiais. Um exemplo mais recente é o exemplo do trigo. O trigo ainda está sendo produzido, 86% dele, no sul do Brasil, mas cada vez mais o trigo está sendo produzido no Cerrado brasileiro. E o trigo, quando a gente pensa na cultura do trigo, é uma cultura de países frios, e de fato é, mas a gente já consegue adaptá-lo para a produção no Cerrado. É uma nova cultura que vai aí entrar no mix de produtos que são produzidos no Cerrado brasileiro, fruto dessa tropicalização. O Brasil foi muito eficiente em conseguir adaptar os seus cultivos e aconteceu como o Fred colocou, muitas empresas multinacionais hoje, olhando a pujança da agricultura brasileira, lançam tecnologias desenvolvidas apenas para o Brasil. Um exemplo, por exemplo, esses materiais geneticamente resistentes a pragas como lagartas. Lagartas comem as folhas e os grãos, né, as vagens da planta. Há uma tecnologia que é inserida onde o produto que controla essa planta, que controla essa lagarta, já está dentro da planta. Isso foi desenvolvido apenas para o Brasil, porque no hemisfério norte eles não têm tanto problema de pragas aéreas, que a gente chama, que atacam as folhas da planta. Por quê? Eles têm 4 meses, pelo menos, de inverno. O inverno, as terras dos Estados Unidos, por exemplo, são cobertas de neve. Esses micro-organismos nocivos, essas lagartas, esses insetos não sobrevivem a esse período. Aqui no Brasil a gente não tem esse período, então há uma ponte verde, que a gente chama, sempre tem cultivo no campo. Então o nosso problema de pragas é extremamente maior. E isso puxa até um gatilho, que se fala muito que o Brasil é um grande... a gente utiliza muitos defensivos agrícolas, agrotóxicos, como um termo errôneo de se falar, né? Por que a gente usa mais, em alguns casos, em alguns cultivos, do que outros países? Realmente porque estamos num clima tropical. A multiplicação, o ciclo desses insetos é muito mais rápido e muito mais agressivo do que no hemisfério norte, que tem esses longos períodos frios. E ainda assim, é uma inverdade dizer que o Brasil é um grande consumidor. Por quê? Nós somos um dos grandes consumidores desses produtos no mundo porque nós somos um dos grandes produtores agrícolas do mundo. Não tem como um produtor agrícola pequeno ter um uso grande de um produto desse. É a mesma coisa que a gente imaginar que um país com 10 milhões de habitantes vai usar mais remédios do que um país com 300 milhões de habitantes. Logicamente, com uma população maior, vai precisar usar mais esse tipo de... E eu coloquei o remédio porque é exatamente a mesma coisa, né? O que uma planta utiliza, esse defensivo que a planta utiliza, basicamente é um remédio que vai tratar um micro-organismo que está prejudicando ela ali. Então, essa tropicalização vai muito nesse sentido. Pegar culturas que nasceram em países temperados, em países frios, e adaptar para a produção aqui no Brasil, e a gente foi muito eficiente nisso. Agora eu queria que vocês me esclarecessem uma coisa. Qual foi o papel da Embrapa nessa revolução agrícola brasileira? Isso foi um avanço, essa entrada do Brasil no grupo dos grandes produtores agrícolas. Isso é uma vitória do Estado? É um resultado positivo de uma participação do Estado? Ou isso é uma vitória da iniciativa privada que teve alguma participação do Estado? Onde é que está a versão correta aí? Olha, eu colocaria como um esforço conjunto. Jamais a gente vai poder tirar o brilhantismo da Embrapa quanto à adaptação dos cultivos no Cerrado, né, Fred? Então, assim, ela foi realmente uma das grandes fomentadoras de adaptar esses cultivos para o Cerrado brasileiro. E até porque, Mota, quando a gente traz um cultivo novo, uma adaptação, o começo não foi fácil, a produtividade era baixa. Se a gente fosse apenas na iniciativa privada naquele primeiro momento, o fato de ser muito difícil essa adaptação levava a margens muito pequenas e muito teste e erro. Então a iniciativa pública ela foi extremamente importante nesse processo e a Embrapa é lembrado como um marco aqui no Brasil. Então o poder público teve um papel fundamental nessa implementação. Só que, sozinho, jamais conseguiria. A participação do setor privado, através de produtores, como é o caso desses 3, que criaram um modelo de produção diferente, com iniciativa própria, claro, com o suporte de pesquisadores, mas dentro de uma iniciativa própria, com dinheiro do próprio bolso, acerto e erro com dinheiro do próprio bolso. A iniciativa privada captou aquela força inicial
que a iniciativa pública deu e implementou isso de forma muito agressiva. Tanto que, quando a gente olha para o que a Embrapa fez no passado e a sua participação hoje, a Embrapa ainda é uma instituição importantíssima para o país, mas hoje a grande parte das tecnologias implementadas no campo vem da iniciativa privada. Empresas multinacionais, em grande parte delas, estão aqui no Brasil, junto com empresas brasileiras, junto com os produtores rurais, implementando esse avanço tecnológico. Então, não há como dissociar. A iniciativa pública foi extremamente importante nesse processo, mas sem a iniciativa privada, que prevalece hoje, a gente não teria esse sucesso. É só a gente pegar, a Embrapa é uma empresa que vende sementes também, né? Ela tem um braço comercial também, a participação no mercado de soja e outros cultivos, o quanto de semente, de share de mercado que a Embrapa tinha no passado e tem hoje, é muito reduzido, porque realmente ela não conseguiu continuar a ter essa relevância. No início da Embrapa ela foi fundamental, teve uma participação muito importante para a nossa agricultura, ainda tem, mas um papel bem menor do que tinha no passado, e eu atribuo isso até a problemas de gestão pública que a gente tem, falta de direcionamento de investimentos. Se a gente pegar quantos pesquisadores a Embrapa tinha no passado e quantos tem hoje, qual é o nível de entrada de novos pesquisadores na Embrapa, então bem aquele exemplo a cara do Brasil, ainda é uma instituição pública que tem os problemas que a gente vê nas instituições públicas, mas jamais vamos poder dissociar a enorme relevância que essa instituição deu para o nosso país em termos de agricultura. Aproveitar e antes de você responder, eu vou adicionar mais uma pergunta, porque nós, pessoal da cidade, né, eu imaginava que era o seguinte: você planta, colhe o que você plantou e guarda um pouco daquela colheita para plantar na safra seguinte. Aí eu fui descobrir que não é assim, que tem, na verdade, o agricultor compra as sementes. Como é que é isso? Explica para o pessoal da cidade como é que funciona isso. É exatamente isso. E dentro do que o Cristiano falou, Mota, só contextualizar a época da criação da Embrapa, nós estamos falando de governo Médici com Alisson Paulinelli. Então nós estamos falando de pessoas, né, que você sempre costuma falar da qualidade das pessoas, com visão estratégica de longo prazo e comprometidas com o país, né? Então, o Alisson Paulinelli, que era jovem na época, acho que foi ministro da Agricultura. Foi ministro da Agricultura, com 30 e poucos anos de idade, ele pegou 2.000 pessoas qualificadas e mandou mundo afora, Canadá, Estados Unidos, Europa, Finlândia, Austrália, para estudar e trazer as melhores técnicas para o Brasil. Agora, aquelas técnicas tiveram que ser adaptadas. Isso dentro da Embrapa. Da Embrapa. Apoio estatal, financiamento estatal, mas nós não estamos falando do governo Lula, nem do PT, nem do que nós conhecemos hoje de matéria de encarar o que é o Estado, o que é a nação. É uma visão estratégica de longo prazo. E está aí o exemplo. Depois de 50 e poucos anos, a Embrapa deixou um legado positivo, aí, como o Cristiano colocou. Com relação às sementes, o Brasil, Mota, é referência mundial em produção e qualidade de sementes. A produção e qualidade de sementes sérias, né? E é isso que você acabou de falar. Você tem sementeiras espetaculares em todo o Brasil, Rio Grande do Sul. Isso são empresas cuja única função é fazer produzir sementes para os agricultores plantarem. Exatamente. E aí dentro das sementes você tem as variedades. Então você tem as variedades de soja, que você tem N variedades e N empresas, como o Cristiano falou, que começou lá atrás com o desenvolvimento das variedades pela Embrapa, e elas foram, as empresas particulares foram aprimorando as sementes e evoluindo com as sementes, aplicando tecnologias genéticas nas sementes, e que a gente tem hoje essas altas produtividades. E como o Cristiano falou, nós temos aí o caso do trigo no Cerrado. O trigo no Cerrado, ele produz mais do que o trigo no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina. O trigo nesses estados do Sul, basicamente hoje produz aí na faixa de 4.000, 4.500 quilos por hectare, e nós podemos falar que ali no entorno de Brasília, Goiás, Minas Gerais, na região mais alta com irrigação, você pode chegar até 8 ou 9 toneladas por hectare. Isso aí, Mota, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Não é que não existe essa produtividade, não existe a produção de trigo num ambiente desse de cerrado ou tropical que chegue a esses níveis de produtividade. Existe isso na França, na Inglaterra, na Ucrânia, mas no mesmo paralelo não existe isso.
É o que o Cristiano está colocando. E aí isso mostra como nós temos potencial de expansão dessa cultura do trigo, por exemplo, que o Brasil ainda não é autossuficiente. O Brasil demanda aí de 12 a 13 milhões de toneladas por ano de trigo e nós produzimos aí na faixa de 8 ou 9 milhões de toneladas. E a gente pode expandir essa produção para outras regiões do Brasil, com áreas, quando eu quero dizer áreas com menor área, aquela história que a gente sempre fala, estão desmatando para plantar mais. Lá no centro-oeste se produz praticamente o dobro do trigo que é produzido no sul, graças a melhorias genéticas, qualidade de sementes e por conta da pesquisa ter caminhado em direção a uma região que, entre aspas, seria inóspita, seria improvável ou impossível para a produção de trigo. Mesma coisa nós vemos no caso da soja. Falavam que a soja era impossível plantar a partir do paralelo, se eu não me engano, 20, depois já não podia plantar mais soja porque não existiam condições. A Embrapa descobriu o inoculante, que é o brasiliano japônico, né? Que é o principal inoculante de sementes da Embrapa, da soja, desculpe, que foi implementado na região do Cerrado, que revolucionou. O que é um inoculante? O inoculante são bactérias, microbactérias, que você envolve a semente e ela promove a troca e a captação de oxigênio pela planta, porque o oxigênio nitrogênio. Ela capta o oxigênio e produz nitrogênio. Uhum. A soja ela precisa aproximadamente aí equivalente a 280 a 300 quilos de nitrogênio para produzir aí umas 5 toneladas por hectare, 4.800 quilos por hectare aproximadamente. Isso aí, se você fosse botar em fertilizante, seria um custo altíssimo. Hoje aí nós estaríamos falando em torno de R$900 por hectare para você colocar 300 quilos de N numa lavoura. E esse inoculante, ele faz isso para você a um custo de R$8 por hectare. Ele capta o oxigênio do ar e transforma em nitrogênio e transforma em grãos. Então, isso é uma tecnologia exclusiva nossa, exclusiva do Brasil, que foi desenvolvida, só que não se conhecia esses inoculantes que foram aplicados no Centro-Oeste, no Cerrado, no passado. Foi desenvolvido pelo pessoal da pesquisa da Embrapa e hoje aí está consolidado no Brasil. E a questão das sementes que você perguntou, você tem sementeiras no Brasil hoje, Mota, que eu até faço questão de uma hora convidar você para conhecer. São processos absolutamente fantásticos de produção de semente no Brasil e que a gente pode se orgulhar muito desse pessoal que trabalha sério nesse segmento. Eu uma vez fui a Rondonópolis fazer uma palestra lá e fiquei, eu como um cara da cidade, eu fiquei absolutamente abismado com o que eu vi lá, porque eu nunca imaginei que no Brasil existisse empresas de tecnologia do agronegócio com a sofisticação que eu vi lá, né? Agora, eu queria perguntar outra coisa para vocês que eu queria entender melhor. Uma vantagem competitiva, você falou, né? Nos Estados Unidos, no hemisfério norte, eles ficam 3, 4 meses com tudo congelado, não se planta nada, não se colhe nada. Aqui no Brasil não tem isso, dá para plantar e colher o ano inteiro. É isso mesmo? A gente tem mais safras do que eles conseguem ter lá? Sim. Isso representa vantagem para a gente? Sim, é uma grande vantagem competitiva, sim. Por a gente não ter o frio, a gente tem a condição de estar cultivando ao longo de todo o ciclo. A gente tem 2 safras principais, a gente chama safra de verão, muito concentrada na soja. Hoje 84% da área de verão é coberta por soja aqui no Brasil. O milho tem uma participação importante também no verão, porém que vem perdendo força nos últimos anos, algo que vai mudar daqui para frente. A gente pode até comentar um pouco disso depois. Então nós temos a safra de verão que de norte a sul do Brasil é preenchida pela soja. No inverno, que para o sul é inverno e para o centro seria o que a gente chama de segunda safra ou safrinha, que é o período mais seco do ano, a gente consegue ainda implementar uma segunda safra. No sul, muito dominada por culturas como trigo e outras culturas de inverno, como aveia, centeio, entre outras. No Cerrado, muito concentrada na cultura do milho. Até por isso que o Brasil ainda é um grande produtor de milho, mesmo quase não tendo mais milho no período de verão.
O milho está sendo todo direcionado para a segunda safra, capitaneado pelo Mato Grosso, que é 50% da nossa produção. Na segunda safra a gente consegue plantar sem irrigação, tá, Mota? Então, apesar das chuvas no Cerrado brasileiro cortarem entre abril e maio, a gente conseguiu adaptar a soja para ter um ciclo cada vez mais curto. As sojas mais antigas, elas levavam do plantio à colheita 130, 135 dias. Agora a gente tem cultivares de 100 dias, 105, 110. A gente ganha aí 30 dias de chuvas no final do ciclo para já implementar o milho. Pouco mais de 3 meses você planta, colhe. Exatamente. Culturas como feijão ainda mais curto. Tem feijão no Cerrado brasileiro de 80, 85 dias entre colheita e plantio. Outras culturas aí até com ciclo menor. Então a gente tem essa vantagem competitiva. E aí vem um outro ponto que o Brasil explora muito pouco ainda pela capacidade que temos, a irrigação. O Brasil hoje, nas áreas irrigadas do sul, do centro-oeste e do sudeste, a gente consegue ter até 3 safras por ano. Então a gente consegue colocar 3 cultivos no ano. E a gente tem muita água aqui, a gente é muito abundante em água subterrânea, em água superficial, com rios, lagos aqui dentro do Brasil. Nós temos um ciclo de chuvas muito bom no Brasil, com exceção dos pontos ali do semiárido nordestino. A gente tem volumes de chuvas muito interessantes e a gente não irriga nem 10% da área que irriga a Índia, que irriga a China, que tem condições de água muito mais delicadas que a nossa. Então aqui mora um outro ponto de grande crescimento para o Brasil ainda daqui para frente, essa intensificação dos cultivos. Por outro lado, isso coloca mais um desafio ao Brasil, a chamada ponte verde. Eu tenho produção o ano inteiro, então essas pragas elas nunca têm um período de que elas não vão ter o que comer, vamos dizer assim. Elas estão sempre se multiplicando, por isso que a gente tem um desafio muito grande no manejo de pragas. E uma coisa até para o pessoal que está nos assistindo entender, essa questão que é muito delicada, né, do defensivo, do agrotóxico. O grande produtor de grãos no Brasil, ele tem uma eficiência no uso desses produtos muito grande. E não é porque ele é um bom samaritano. Isso é extremamente... ninguém quer usar produto em excesso e isso é extremamente oneroso para o produtor de grãos de grandes áreas, né? A soja, o milho, a cana, o algodão são ligados são áreas maiores, né? Áreas de extensão, como o Fred colocou. E o custo desses produtos é extremamente alto. A grande preocupação que eu tenho quando se fala de defensivos são nesses produtos que estão mais próximos da gente, que vão à nossa mesa. A gente sabe, por exemplo, morango, alface, folhosas em geral. Esses produtos, um hectare de morango, por exemplo, é muito morango, muito, é uma produção muito grande. E você compra um produto lá de, vamos colocar, R$300 o litro, você pode fazer muitas aplicações nele com esse produto, porque é uma área muito pequena. Então, às vezes, quando se fala do problema de uso de defensivos no Brasil, se olha muito para o grande. Nossa, o grande usa muito produto. Esse produto ainda vai passar por um processo industrial, ele tem um período de carência longo, e o uso é muito eficiente, porque o custo é alto. Para um produtor pequeno de folhosas, por exemplo, uma alface, a produção está aqui dentro de São Paulo. A produção de folháceas não está longe da capital porque ela não tem um período de armazenamento longo. E nessas produções o uso acaba sendo muito intenso pelo custo baixo dentro do custo geral de produção e o risco maior, porque é um produto que vai ser colhido hoje e amanhã vai estar na nossa mesa, diferente do que a gente vê com soja, com milho, com os produtos à base de cana, por exemplo. Então é um ponto que a sociedade precisa entender um pouco melhor e entender que, primeiro, não se usa porque quer, não é barato, não é super eficiente, e entender também para onde a gente está migrando. Esses produtos com alto grau de toxicidade que se usava no passado, isso ficou no passado. Hoje a nossa legislação é muito rígida e a gente está num momento muito interessante na nossa agricultura, que é a chamada agricultura biológica. As grandes empresas de defensivos químicos são hoje as detentoras dos produtos biológicos também. A gente vai usar cada vez mais bactérias dentro do controle de fungos, usar fungos para o controle de insetos. A gente já usa isso há muito tempo e vai cada vez mais utilizar esses produtos. Agora, deixa eu trazer um aspecto polêmico aqui para vocês. O Brasil se tornou essa potência do agronegócio, grande produtor de alimentos. Isso incomoda muita gente, né? Quem são os incomodados? Quem são os outros países que concorrem com o agronegócio brasileiro? E o que esses países, se eles têm feito, o que eles têm feito para prejudicar o agronegócio brasileiro ou para diminuir a concorrência do agronegócio brasileiro? Mota, você pega a questão aonde estão os maiores subsídios da agricultura no mundo, né? Estão na Europa, principalmente na Europa ocidental, e nos Estados Unidos em alguns setores específicos.
aonde que vem o problema? O problema, para eles não admitirem que eles não estão sendo mais competitivos, aí eles começam a fazer trabalhos através de ONGs, através de movimentos, através de embaixadores como a Greta Thunberg, por exemplo, que acabam virando bastiões de uma causa, mas eles não admitem, olha, nós não conseguimos mais produzir com eficiência e nós temos que abrir mão disso aqui para o Brasil e vamos nos dedicar àquilo que nós sabemos fazer com excelência. A França faz excelentes queijos. Que é a filosofia do comércio exterior, né? Exato. Você faz o que você faz bem, o que você não faz bem, você compra dos outros. Exatamente. A França faz bem queijo, faz bem vinhos, dificilmente a gente vai conseguir dominar os queijos e os vinhos como a França domina. Mas a França, outro dia, o presidente Macron e alguém lá do governo francês falou, nós não vamos mais comprar soja brasileira, a França vai estimular a produzir soja na França. Eu vou dizer para você que o município de Sorriso, no Mato Grosso, produz 3 vezes mais soja do que a França inteira. Se eu não estou errado, é 3 vezes mais ou até mais. Então é tão ridículo que não chega... Eu nem sabia que a França produzia soja. É ridículo, é uma coisa ridícula, esse tipo de coisa. Mas o pior, Mota, são aquelas questões que você cansa de ver aqui, que você fala muito na segurança pública, que nunca se dá o nome correto às coisas, né? Em vez de falar que estão protegendo criminosos e defendendo traficantes, eles não admitem isso, dizem que, olha, vamos fazer um ato pela paz, vamos soltar pombinha na Lagoa Rodrigo de Freitas. É isso que eles dão nome. Na agricultura é a mesma coisa, Estão botando fogo na Amazônia, estão matando os animais da Amazônia, estão desmatando não sei o quê. A luta é contra a degradação, a destruição da floresta amazônica. O produtor rural derruba o mato, põe o gado. Teve aquele caso de uma rede de supermercados da França que disse que não ia mais comprar carne brasileira, né? Isso. E também teve uma fabricante de laticínios também que não ia mais comprar leite do Brasil. Exato. Isso é para dar resposta, na verdade, aos agricultores da Europa ou dos Estados Unidos pela sua ineficiência nesse segmento, né? Então, você pega uma pauta comercial, transforma ela numa história bonitinha e normalmente adornada pelo coitadismo, né? Porque o coitadismo ele pega muito bem na questão das populações urbanas, então mostram animais sofrendo, mostram árvores sendo derrubadas, como se aquilo fosse a realidade do país. E não é a realidade do país. Você foi a Rondonópolis, você viu como é que é o ambiente ali. Você vai ali no estado natal do Cristiano Palavra, Santa Catarina, nós estamos falando de agricultura familiar. O modelo de agricultura familiar no Brasil é Santa Catarina. Aquilo ali é um case a ser transportado para o resto do Brasil. Você pega, o Cristiano acabou de falar agora aqui da questão do semiárido nordestino. Petrolina, o polo irrigado de Petrolina em Pernambuco, é um oásis de riqueza, onde pequenas áreas, como bem o Cristiano disse, pequenas áreas sustentam famílias inteiras. Você não pode, quando você fala em área, 1 hectare de uva ou de manga no Vale Irrigado São Francisco é uma coisa, 1 hectare de soja ou de milho não é nada, mas 1 hectare de uva ou manga é muita área, principalmente da uva de qualidade e manga de qualidade que é produzida lá no Polo Irrigado São Francisco. Agora, o que acontece? Esse pessoal de fora fica extremamente incomodado porque o Brasil tem qualidade e volume, Mota. O Brasil tem qualidade e volume. Quando a gente fala em qualidade e volume, fica todo mundo apavorado. E nós temos essa extensão... Isso explica, né, a virulência de alguns desses ataques, a quantidade de dinheiro que está por trás da propaganda que é feita e não tem base contraditório, né? Esse caso que o Cristiano colocou da irrigação é um caso patente de bloqueio, de impedimento da expansão da agricultura irrigada brasileira. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem um estado, Nebraska, que é o estado, se eu não me engano, é o estado mais irrigado dos Estados Unidos.
O estado do Nebraska tem 10 vezes mais pivôs centrais do que o Brasil inteiro. 10 vezes mais do que o Brasil inteiro. Só no estado do Nebraska. Aí, o que acontece aqui? Você vai tirar uma licença ambiental para fazer um barramento, para fazer um açude, para fazer uma contenção de água, para você ter reservação de água para usar na época de seca, praticamente, dependendo do estado que você tiver, você vai demorar anos para conseguir uma licença para o barramento. Quer dizer, você precisa pedir licença para produzir mota. E outra, ambientalmente falando, como o Cristiano colocou aqui, se você tem uma área de sequeiro, que é a área que vamos dizer, que depende das chuvas, e você põe uma irrigação e produz 2 ou até 3 vezes mais, você tem um uso eficiente e racional do solo, né? Porque você usa no mesmo solo, você usa para fazer 2 ou até 3 safras. E isso é impedido pelo Estado, dependendo do conteúdo ideológico daquele que está sentado na cadeira de governador ou de presidente da República. Essa é a explicação, vou perguntar ao Cristiano, a pergunta é difícil. Essa necessidade de conter o crescimento, a expansão do agronegócio, essa é a explicação pelo fato de que algumas forças políticas do Brasil têm preconceito contra o agronegócio, que foi uma coisa que me surpreendeu. Como é que você pode ter preconceito contra quem produz comida? Eu acho que muito disso é fruto de desinformação. Desinformação do que está na mesa dele, do processo produtivo. Acho que a gente pode até fazer uma meia-culpa do setor, que a gente tem muitas vezes dificuldade de comunicar. É verdade. A gente é muito bom para se comunicar entre nós, da pujança. Então o agro é extremamente admirado ao mesmo tempo que tem esses detratores. E eu acho que tudo isso é uma grande desinformação. Vou te dar um exemplo de uma outra coisa que se detrata o agro que não faz o menor sentido. Muito se fala sobre o Brasil ser um grande exportador de commodities agrícolas e isso é um mal para o Brasil. E agora eu pergunto, o fato de a gente exportar muita soja atrapalha em que o fato de a gente exportar produtos tecnológicos de computação? O fato de a gente exportar soja nos impede em que de exportar medicamentos? Então, quer dizer que a gente tem que reduzir a exportação de um produto para aumentar a outra? Qual que é a correlação disso? Então, a gente está detratando o que dá certo aqui no Brasil porque outros não dão. Tem um raciocínio aí que se a gente exporta, tem menos aqui dentro e o preço vai ficar mais alto e vai faltar, né? Isso é muito errôneo também, porque quando a gente olha para o que a gente exporta, é o que a gente tem excedente. Vou te dar um exemplo. Até 15 anos atrás, o Brasil não exportava um saco de milho. Hoje a gente exporta muito milho, somos um dos grandes exportadores de milho do mundo, algo que está diminuindo nos últimos anos porque nosso consumo está crescendo por causa do setor de etanol. Mas por que a gente passou a exportar milho? Porque começamos a gerar excedente produtivo, começamos a produzir mais do que a nossa população consome e o nosso setor industrial consome. Então, os produtos de exportação, só tem 4 produtos basicamente no Brasil que a gente exporta mais que consome. Café, e isso é desde o Brasil imperial, açúcar, e isso é desde o Brasil colônia, soja em grão e algodão. Além desses 4 produtos, nem os que o Brasil é ponta de exportação do mundo, como carne de aves, carne de suínos e carne de bovinos, a gente consome mais do que exporta. Só se exporta o que é excedente produtivo. E se exporta porque há demanda. E aí um outro ponto interessante, que muita gente fala da tal da monocultura, uma coisa que é tão ultrapassada quanto esse pensamento dos detratores. Monocultura não existe. Nenhum produtor sobrevive de uma cultura só. Seria, claro que ele tem culturas principais, como é o caso da soja, a cana, que vai ficar com suas áreas ali em alguns anos implementadas naquela cultura, porque são culturas perenes. Mas por que se planta tanta soja no Brasil? É porque se gosta de soja, porque é uma commodity? É porque existe demanda. É só a gente olhar. O Fred citou o exemplo de Petrolina. Mas e se a gente aumentasse muito a produção de manga? Nós vamos fazer o que com essas mangas? Pensa na sua alimentação semanal. Quantas vezes a manga está na sua mesa? Quantas vezes uma carne está na sua mesa? E carne, qualquer tipo de carne, é soja mais milho. No mundo inteiro. No mundo inteiro. O farelo proteico mais usado no mundo é o de soja, que serve como uma base de proteína de rações. O milho é a base energética das rações no mundo inteiro. Por que se produz tanto milho? Por que se produz tanta soja? Porque a gente gosta de comer carne. Se não tiver demanda,
Então, até para quem é detrator, ele não pode ser hipócrita. Você não pode sentar numa churrascaria... A maioria das pessoas não faz essa conexão, Cristiano. Não faz essa conexão, né? O que o porco come, o que o boi come. Vamos pegar um exemplo paulista aqui. Você pega seu carro e vai para o interior. O que tu vai ver muito aqui? Etanol. Desculpa, cana. Por quê? Porque tu está abastecendo seu carro à base de etanol e precisa de toneladas de cana para conseguir suprir o tanto de carro à base de etanol que a gente tem no Brasil. Então, basicamente, eu tive até um embate com um ambientalista um dia e aconteceu um fato muito curioso. Saímos do embate, fomos numa churrascaria e eu encontrei com ele lá. E ele não era um cidadão, consumia bem. E aí eu fiquei pensando, assim, me deu vontade de ir lá falar com ele. Falei, nossa, amigo, a gente acabou de sair de um debate bem acalorado no Código Florestal lá de Goiás, na época, e você está aqui representando exatamente o que faz com que a gente tenha que implementar cada vez mais áreas para a cultura da soja. Tu está aqui comendo carne muito mais do que tu precisa. Se tu for numa churrascaria, normalmente tu não come aquele bifinho só para suprir né? a sua necessidade. Ele comeu em excesso. Então, assim, se a gente quer reclamar, pensa nos seus hábitos de consumo. Ninguém está produzindo algo que não vai ser consumido, seja para combustível, seja para alimento. Ô Mota, dentro do que o Cristiano está falando, leite e ovos é soja e milho. Exatamente. Também. Então, quando você consome qualquer lácteo, queijo, manteiga, leite, soja e milho. Ovo, soja e milho. Então, é o que ele está falando. O problema do ovo aí que nós tivemos aí outro dia, né? Não é só a galinha poedeira, ela vive de soja e milho. Então, as pessoas têm que pensar, a hora que for fazer um bolo, que for fazer um quindim, a relação que tem que ser feita, olha, para chegar nesse doce, teve que ter ovo, e esse ovo teve que ser botado para uma galinha que comeu soja e milho. Mota, só para não estender muito, eu queria puxar até um ponto. Imagina só, isso que a gente está falando só do processo produtivo, a gente teve que explodir uma rocha para tirar um potássio dela, para colocar no solo aqui do Brasil. Muitas vezes essa rocha estava lá na Rússia, que é um grande fornecedor de potássio para o Brasil, para colocar aqui. Então, quando, por exemplo, você faz um prato bem bom no restaurante, você joga um pedaço de carne fora, se você puxar para trás tudo que você jogou fora, ao jogar fora aquele pequeno pedaço de carne, é impressionante, aí você dá valor no desperdício. Aí você vê o tamanho do desperdício de combustível que nós tivemos que extrair fóssil, petróleo, para movimentar uma máquina que extraiu uma rocha lá na Rússia, transportou para cá, fez um processo industrial para transformá-lo num fertilizante, colocou dentro de uma lavoura, gastando combustível em todo esse processo. Todo o gasto, todo o defensivo utilizado, toda a mão de obra, toda a tecnologia gerou um pedaço de carne. E muitas vezes a gente consome em excesso ou às vezes até acaba desperdiçando. Então não olhe para aquilo só como aquele pequeno pedaço de produto. Aquilo vem de uma cadeia que infelizmente sim, consome muito, mas é para abastecer a nós mesmos. É muito importante isso. Você vê que essas informações raramente chegam às pessoas da forma com a qual vocês estão colocando aqui. É muito difícil alguém fazer a conexão entre o porco, a galinha, o boi e a soja e o milho. Mota, eu vou falar mais. Deitou a cabeça no travesseiro, a sua fronha, agronegócio, algodão. Você foi escovar o dente, a pasta de dente tem sebo e osso de boi moído, que é o tutano, para dar aquela liga. É agronegócio. Você foi no banheiro fazer necessidades, depois foi se limpar com papel higiênico, que foi plantado eucalipto e que também é outro case de sucesso brasileiro. Você foi fazer a sua higiene pessoal com papel higiênico, agronegócio de novo. Você está na escola fazendo ali a lição, está com o caderno, está aqui na impressora da Jovem Pan imprimindo uma coisa, agronegócio, papel vindo do eucalipto, 7 anos aqui no Brasil, 6 anos, alguns materiais até 5 anos, você está colhendo, enquanto o mesmo processo de produção na Europa demora de 25 a 30 anos para fazer a mesma coisa. Uma floresta na Finlândia ou na Áustria, se fala essa floresta que eu estou cortando foi meu avô que plantou, florestas de 30, 40 anos, eu já vi isso já fui pessoalmente visitar isso na Áustria. Então, as pessoas têm que entender, essa mesa aqui, esse cenário aqui todo feito de madeira de MDF, madeira produzida pelo agronegócio. Então, da hora que você deitou na sua cama, e até a hora que você foi na mesa tomar café da manhã, e a hora que você foi fazer sua higiene pessoal, a hora que você está tomando banho, aquele sabonete tem osso de boi moído lá para fazer aquele sabonete. Então, as pessoas não têm noção do que elas estão atacando. Mesmo. Não tem mesmo. Agora, então, a gente já está se encaminhando para o final, tem mais algumas
perguntas, eu queria perguntar a vocês uma coisa muito importante. Qual é o impacto dessas medidas que estão sendo tomadas por Donald Trump, pelo novo governo americano, sobre o agronegócio brasileiro? Isso tem algum impacto? Qual é a avaliação de vocês? Olha, Mota, em termos de números, né, o Cristiano colocou muito bem aqui a questão da demanda. Nós temos aí um país que é a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que ele não pode preterir nenhum dos dois países para a sua alimentação. Ele não pode nem preterir os Estados Unidos, nem preterir o Brasil. Ele não é autossuficiente, a China não é autossuficiente na produção de alimentos. Então ela não pode, e como é muita gente, nós estamos falando aí de 7 vezes a população brasileira, ou 5 vezes a população americana, nós estamos falando, e numa população que vem crescendo o poder aquisitivo, mesma coisa acontece na Índia. A Índia, se tivesse uma alimentação carnívora, como a nossa ou a chinesa, nós já não daríamos conta da expansão da demanda que nós iríamos ter, que eles têm uma dieta específica. Mas a China ela não pode preterir dos volumes produzidos nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. No Fórum da Pátria que nós estivemos agora em Goiânia mês passado, nós observamos lá que da época do atentado do 11 de setembro para cá, onde foi ampliado muito a produção de etanol à base de milho nos Estados Unidos, hoje 44% da produção de milho nos Estados Unidos é para a produção de energia, para a produção de etanol. Isso aí não existia há 15, 20 anos atrás. É uma demanda que não existia. Os Estados Unidos produzia aí 230, 240 milhões de toneladas de milho, esse ano vai produzir 400 milhões. E 44% sendo consumido pelo setor de energia. Outro segmento que vem crescendo no Brasil, como o Cristiano citou. Nós temos aí empresas aí ampliando muito a produção do etanol de milho. Então, o Donald Trump, ele sabe, e ele está jogando muito bem, agora a China já estão se acertando na questão de tarifas, eles cansaram, né, Mota, de ter débitos na balança comercial pesados, né, e aonde o mercado americano não conseguia alcançar ou por motivos de protecionismo ou por motivos de competitividade do produto mesmo, como a gente está falando, cada um faz o melhor cada um deve se dedicar àquilo que faz melhor. Uhum. E dessa maneira, a China sabe muito bem que ela não tem condições de sobreviver sem a produção agrícola brasileira e americana. E quando o Cristiano fala das duas culturas, né, o Brasil que tem safra e safrinha, por que a safrinha chama safrinha? Porque a safra, no caso do milho, era grande e a safrinha era pequena. Hoje chama-se segunda safra, porque a partir de 2012 ou 2013 existiu o cruzamento dessas duas linhas e a safrinha hoje ela responde por praticamente 75, 80% da produção de milho do Brasil vem da safrinha e não mais da safra. E a China, ela compra o milho que ela precisa no hemisfério norte no final do ano, né, que é onde é colhido o milho americano, é colhido a partir de setembro, outubro, está finalizando em novembro em alguns estados, e na segunda compra, ela compra no primeiro semestre aqui no Brasil e para entregar no meio do ano, e aí ela se abastece. E essa demanda não para, como o Cristiano está falando. Quando eu comecei a entrar na agricultura, quando eu saí da faculdade, Mota, quando eu tinha 22, 23 anos, quando se falava que o Brasil ia produzir uma safrinha de 10, 12 milhões de toneladas, era um negócio assim inacreditável. Hoje nós estamos falando de uma safrinha aí de 95, 100 milhões de toneladas. E isso que eu estou te falando é de 2001 para cá. Então essa demanda existe, ela é crescente e eles sabem que eles não podem preterir do Brasil. E o Donald Trump ele está fazendo exatamente o que ele prometeu para o eleitor americano. Ele está America First, ele está protegendo primeiro o seu país e o Brasil, de novo, aqui eu vou falar setor do suco de laranja, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, de laranja e de suco de laranja do mundo. Vou dar um dado para você. Os Estados Unidos produzia 300 milhões de caixas de laranja, das quais 200 milhões, 220 milhões saíam da Flórida. Hoje a Flórida produz 15 milhões de caixas. O greening, a praga do greening, destruiu os pomares da Flórida. Você vai na Flórida hoje, os pomares são totalmente destruídos.
O americano tem costume de beber suco de laranja de manhã cedo no café da manhã. São 300 milhões de pessoas tomando suco de laranja no café da manhã. O americano sabe que não pode preterir do Brasil para o seu suprimento de laranja. E laranja não é só suco de laranja. Laranja é ração animal, é cápsula de medicamento. Você não sabe a quantidade de desdobramentos que se abrem no setor da citricultura. São essências, são aromas, usa-se em refrigerantes, usa-se em N receitas, usa-se em ketchup. Assim como você pega um boi, o Cristiano pode explicar melhor, quando você pega um boi é aproveitado absolutamente tudo daquele boi. Então, quando a gente fala de questão de competitividade, os grandes players mundiais, eles sabem do que cada um deles precisa. Por exemplo, hoje se você suspender a exportação de laranja para os Estados Unidos, você para com a indústria de suco americana. Eles sabem disso. E aí isso acontece também em outros segmentos, da produção de proteínas animais ou não ou vegetais, que o Cristiano colocou aqui anteriormente. Eu atribuiria até essa questão do Donald Trump uma questão maior, Mota. Eu vejo que o mundo está passando nesse momento por talvez o fim da era da hiperglobalização. Nós estamos países olhando muito mais para dentro de casa do que como eles podem atingir o mercado exterior. O mercado exterior sempre vai ser importante, mas para um país como o Brasil, ele é muito pequeno perto da nossa economia como um todo. Então a gente tem que olhar essa guerra tarifária como até um dever de casa para o Brasil no futuro. Os Estados Unidos estão olhando para dentro de casa, ele quer trazer de volta as empresas, quer trazer de volta as indústrias para dentro do seu país, quer trazer de volta os empregos para dentro do seu país, já olhando que o futuro pode ser hostil e uma sequência de crises sanitárias, guerras militares que estão se espalhando por coisas que a gente nem imaginava antes da guerra Rússia e Ucrânia, né? Acho que tinha muito ceticismo sobre uma guerra militar no século XXI, mas o Brasil precisa olhar com muito cuidado para esse futuro e o Trump acelerou esse processo. Hoje, dos 12 produtos da nossa balança comercial, 45% deles vão ao mercado chinês. Do agronegócio brasileiro, de tudo que se exporta, praticamente 40% vai ao mercado chinês, da soja 75%. Então nós temos que olhar a nossa dependência de um país só, um país extremamente disciplinado como a China, que já colocou no papel que o futuro do próximo plano quinquenal dele, que eles têm aqueles planos de 15 anos, é reduzir a dependência de alimentos externos. Para onde a gente vai daqui para frente se a China, o nosso grande comprador, vai focar mais no seu mercado interno? Então fica até essa questão do Trump, acelera um processo que já está latente no mundo, de se olhar mais para dentro. O Brasil precisa crescer, nós precisamos aumentar o nosso consumo interno. Se a gente olha para o nível de renda das populações ao longo dos últimos anos, de 2012 para cá, o poder de compra de um americano cresceu 20%, o poder de compra de um chinês cresceu 80%. Nos últimos 12 anos, o poder de compra de um brasileiro caiu 1,5%. Então nós estamos decrescendo o nosso poder de compra, decrescendo a nossa economia num ambiente externo cada vez mais hostil e com países olhando cada vez mais para dentro de casa. Então mesmo o agro brasileiro, que tem uma pujança enorme, tem também riscos muito grandes pela frente. Um último dado para citar, hoje de fertilizantes, que são um dos principais produtos, citei o caso do potássio, que vem da Rússia, por exemplo, grande parte dele, nós temos uma dependência enorme desses produtos. A nossa produção, nós somos um dos maiores produtores globais de alimentos, combustíveis, do agro, e só 16% do que a gente usa de fertilizante aqui dentro do Brasil é produzido aqui. Há 10 anos atrás isso era 35%. A nossa produção está caindo. E por que ela está caindo? É mais caro hoje produzir um fertilizante à base de nitrogênio em São Paulo para ser usado no interior de São Paulo do que trazer um nitrogênio do Irã. Então esse é o modelo de país que a gente está criando, onde produzir aqui dentro não é viável e é mais barato trazer de fora. Isso não vai levar à industrialização do país, isso não vai levar a melhorar a qualidade de emprego e renda aqui dentro do Brasil. Então acho que esse caso do Donald Trump não é ruim para nós, porque os Estados Unidos no agro é o nosso grande concorrente, a China e o sul da Ásia são os nossos grandes mercados, que concorremos inclusive com os Estados Unidos, mas é um exemplo do que o mundo vai viver daqui para frente e o exemplo do que o Brasil precisa melhorar daqui para frente. Precisamos olhar para dentro de casa e fazer um trabalho de base. O setor está indo bem, agora a gente precisa que o Brasil como um todo melhore para que inclusive o nosso agro siga dando exemplo para o mundo. Muito obrigado, Cristiano, Frederico. O Conexão Mota fica por aqui.
E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.